Fala comigo, pessoal! Beleza? Meu nome é Eduardo Custódio e nesse vídeo eu vou entregar a você um PDF. Muita gente nova está chegando no canal e o pessoal não tem conhecimento, está vendo os vídeos e fica meio sem saber do que o canal se trata, então eu resolvi fazer um PDF bem explicativo, minúsculo e explicativo, de 8 páginas, para você poder entender e saber quem foi Richard Wyckoff, como funciona o ciclo de Richard Wyckoff e um exemplo de como é um operacional em acumulação, ok? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixe seu like, compartilhe o WhatsApp, Facebook, Telegram e vamos ao vídeo. Quem foi Richard Wyckoff? Richard Emile Wyckoff nasceu em 73 e morreu em 34. Aos 15 anos ele arrumou seu primeiro emprego numa corretora de ações. Aos 20 ele já era chefe da sua própria empresa, de uma corretora. Depois ele criou uma revista chamada The Magazine of Wall Street, que chegou a mais de 200 mil assinantes, e naquela época não tinha internet. Ele ia colocando as suas análises, isso foi se espalhando, então ele ganhou notoriedade. Richard Wyckoff também era um ávido especulador e ativo na leitura da fita, tape reading, isso mesmo. Richard Wyckoff é um dos caras conhecido como leitor de fita, especialista. Ele tem livros que falam sobre isso. Tanto que ele era amigo de Jesse Livermore. Existe um livro que o Richard Wyckoff entrevista o Jesse Livermore. E também J.P. Morgan. Então você vê que ele é da época do núcleo dos grandes caras, dos grandes monstros mesmo do mercado financeiro dos Estados Unidos. Ele é considerado um dos 5 titãs da análise técnica também, como Charles Dow, Gunn, Elliott e Merrill. Então ele conhecia o pessoal da análise técnica, tanto clássica como naturalista, eu acho que se fala, que era a teoria de Elliott e a teoria de Gunn, que era baseado em efeitos da natureza, e também os especuladores que tinham as suas análises baseadas simplesmente no fator dinheiro, volume financeiro. Ok? O ciclo de mercado por Richard Wyckoff. Segundo Wyckoff, o mercado pode ser entendido e antecipado por meio de uma análise detalhada da oferta e da demanda, que pode ser determinada pelo estudo da ação, do preço, do volume e do tempo. Então, Richard Wyckoff, ele não estudava o mercado, vamos se dizer, como o price action, somente a ação do preço e figuras geométricas. Ele estudava o mercado como uma história. O que o preço está fazendo, qual é a relação com o volume, qual é a relação do tempo. Então, é um método que deve ser estudado, não deve ser simplesmente, como ele mesmo diz, não é um método setupizado, não é setupizado. O método Wyckoff, ele deve ser estudado para você achar regiões de valor. Vamos lá. Como corretor, ele estava em posição de observar as atividades de indivíduos e grupos de grande sucesso que dominavam questões específicas. Consequentemente, ele foi capaz de decifrar através do uso do que chamou de gráficos verticais, que são os gráficos de barras, e outros tipos de gráfico. Richard Wyckoff criou um gráfico chamado de onda. Ele tinha um gráfico de onda e ele também usava o gráfico de ponto e figura. O gráfico de ponto e figura ele usava para identificar a causa e o efeito. Então o efeito ele usava como o alvo. E o gráfico de ondas ele usava para pegar o swing, que depois foi modernizado por David Weiss. Beleza? Que é conhecido o indicador conhecido como Weiss Wave. Também existe um outro indicador baseado em volume, que é do ORD. Esqueci o primeiro nome dele, mas ORD é o sobrenome. Se você procurar indicador ORD volume, você também vai achar um indicador com essas referências. Nas próximas imagens, vamos ver como ele conceituou e idealizou a preparação dos grandes interesses e execução do mercado de alta e de baixa. Vamos lá. Deixa eu descer aqui. Então aqui é o ciclo básico de mercado. Existem 2 tipos de ciclo, um de 4 fases e um de 5 fases. O ciclo de 4 fases, ele vem da área de acumulação, mercado de alta, distribuição e mercado de queda. Beleza? Então vamos lá. Acumulação,
um ciclo, uma fase. Markdown, segunda fase. Sobrecomprado, terceira fase. E fecha o ciclo na tendência de baixa. Eu deixei um gráfico separado aqui para a gente poder entender isso aqui bem rápido. Então, eu pego uma linha aqui, ó. É isso aqui, ó. Pronto, é isso aqui. Então, o mercado, distribuição, mercado, acumulação. Isso aqui de uma forma bem groteira e bem rápida, só para a gente entender mais ou menos como que funciona o ciclo do mercado, segundo Richard Wyckoff. Então ele se baseou em leis, em princípios, e aqui nós temos 3 leis que ele usou como base. Então ele usou oferta e demanda. Quando você ouvir falar em oferta e demanda, causa e efeito, esforço versus resultado, você está ouvindo falar da metodologia de Richard Wyckoff. Não tem como ser diferente. Ele que idealizou e implementou essas 3 leis na sua metodologia, nas suas análises. Beleza? Então vamos lá. Oferta e demanda, o que é? Quando temos maior número de compradores do que vendedores, nós temos a demanda no controle. Quando temos maior número de vendedores do que compradores, nós temos a oferta no controle, a venda no controle. Aqui fala de causa e efeito, depois você pode ler esforço versus resultado, e eu coloquei a imagem dele para quem não conhece, passar a conhecer. Quando você vê essa imagem em algum lugar, você já vai saber quem é. Aqui embaixo é um ciclo já mais, vamos dizer, mais estruturado. Foi criado algumas siglas para facilitar o entendimento do mercado. Então tem PS, SC, AR, Spring, LPS, Jack, SOS, BU. Tudo isso eu coloquei ali discriminado o que quer dizer do nome da sigla que está escrito. O que nós temos numa acumulação é parecido, mas não é igual o que nós temos numa distribuição. Ok? Aqui embaixo eu coloquei de forma discriminada, para você poder entender, colocando somente na distribuição. Então vamos lá. PSY, oferta preliminar. BC, compra climática. Seria compra climática. AR, reação automática. ST, segundo teste. Aqui eu não falo das 5 fases, que seria o outro ciclo, que é formado por 5 fases. E a fase A, B, C, D e E. Aqui no canal nós temos vídeo falando de fase A, B, C, D e E. Se eu colocasse aqui ia ficar muita informação, talvez você não conseguiria assimilar. Ok? Mas vamos lá. SOW, sinal de fraqueza, então tá tudo aqui. Depois vem a acumulação. Eu coloquei aqui o processo de acumulação, então acontecendo aqui no fundo, do lado esquerdo. Parada preliminar, venda climática, AR. Ah, mas o que é parada preliminar? O que configura um AR? O que configura um Spring? No canal nós temos uma playlist chamada Método Wyckoff, se eu não me engano. Ou curso, mini curso, Método Wyckoff. Não é um curso, mas são vários vídeos falando da metodologia. E lá está muito mais explicado toda essa contextualização. Qualquer dúvida que você tiver, assiste a playlist que você vai entender melhor. Isso daqui é para você guardar e você ter à mão. Rapidamente você decora essas siglas aqui. Aqui embaixo eu coloquei um exemplo da Petri 4 no 15 minutos. É um exemplo agora de 7 de outubro, na qual o mercado faz os movimentos de uma acumulação. Então aqui a gente tem uma acumulação e aqui a gente tem a acumulação da Petri 4. Parada preliminar, venda climática, AR. Quando você tem uma venda climática e você tem um AR, que é o rally automático, você forma um range. A partir desse range o mercado vai trabalhando, formando um segundo teste, formando a fase A, e assim nos vídeos que a gente tem no canal, você assistindo essa playlist, você vai ficar afiado. Aqui eu dei um exemplo do ponto de entrada, no ponto de take 1, de uma possível parcial, e da finalização da operação. Aqui embaixo é explicado conforme tem um volume, e nessa parte aqui, na última folha, eu explico, não detalhadamente, porque não daria para explicar detalhadamente, mas em uma linha
duas no máximo ali eu tento explicar o que quer dizer cada uma. Então vamos lá. Venda climática, ultravolume, confirma desespero e volume institucional entrando. Então quer dizer que tem volume institucional aqui, comprando o desespero do pessoal que está mal posicionado, ou que está entrando vendido agora, acreditando que é um bom movimento para entrar. O 2, mercado marca topo com um AR e faz o segundo teste com menor volume, característico do movimento. Então aqui embaixo está tudo explicado o que aconteceu na Petri 15 minutos. Como eu falo, em momento algum a gente fala, tá formando um triângulo, tá formando ombro, cabeça, ombro. O método Wyckoff, ele não é sobre isso. O método Wyckoff é você fazer a leitura do mercado. O mercado conta uma história e você vai se baseando na história. Como ele mesmo disse, através de preço, de volume e do tempo. O tempo é seu aliado, o volume é seu aliado, o preço é seu aliado. Aqui não existe só a condição de olhar só o preço. Aqui você tem que entender a história que o mercado está te contando. Eu costumo dizer que é um tapered adaptado. Muita gente vem para o mercado, tapered bomba, tem muita gente que consegue se adaptar, mas tem gente que não consegue se adaptar à leitura do tapered, é muito dinâmico, é muito rápido. Então, o que o Richard Wyckoff fez é conseguir colocar no gráfico, você fazer uma leitura no gráfico de tapered. Lógico que você não vê tique a tique, mas você consegue observar absorção, exaustão, movimentos climáticos e tudo isso vai melhorando a sua forma de entender o mercado. Regiões de negociação, fica uma coisa muito mais clara e você não fica preso a padrões geométricos. Richard Wyckoff mesmo falava que a metodologia dele não tem nada a ver, apesar de ele mesmo chamar de análise técnica, não tinha nada a ver com análise de padrões geométricos. Beleza? Então o link está na descrição, compartilha com o amigo, compartilha no WhatsApp, no Telegram, com quem você quiser. Se inscreve no canal, deixe seu like, compartilha o vídeo, compartilha o PDF. E é isso aí. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até o próximo vídeo. Valeu, um abraço. Fui!